Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte Números. Meu nome é Nivaldo. Essa gravação é feita no Instagram e depois vai para o YouTube. E hoje temos a honra de receber o cara que marcou a época no meio-campo do esporte e formou um dos melhores meio-campos que eu já vi do esporte. Grande Sidney. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Opa, Nivaldo, tudo bem? Prazer falar com você, com todos aí que estão acompanhando essa live, principalmente o torcedor rubro-negro. E dizer que é sempre bom falar com a torcida do esporte e todos os participantes também, porque foi uma época muito marcante na minha carreira e com muita satisfação que eu vesti essa camisa e com muito orgulho também. E foi marcante para a torcida também. Foi bom. Eu sempre começo falando a ficha técnica. Vou falar aqui a sua. Sidney Moraes de Almeida Júnior, nascido em 3 de março de 77, está com 43 anos, foi volante, defendeu o esporte entre 2000 e 2001. Em 2000 conquistou título, fez um grande brasileiro, tem muita coisa para gente falar daquele time de 2000. E nessa passagem também teve 2 gols, também vão ser assunto aqui. E tem uma jogada marcante dele com a dupla de volante, que também, obviamente, vamos falar daquela jogada marcante. Mas para a gente começar lá do início, né? Você é mineiro de Ituiutaba, né? Sou de Ituiutaba, o Triângulo Mineiro, né? Sou nascido aqui, meus pais, né? Meu pai, o Sidney, que faleceu em 2002, né? Minha mãe Divina, minha irmã Sinara, né? Todos daqui, toda a família. Então, eu regressei à cidade também, onde eu tenho a minha casa hoje, onde eu fixei a minha residência, né? Casei com a Luana, que não é daqui, que é de Goiânia, né? E temos 2 filhas aí, a Eva e a Antonella. Então, a gente vive aqui no interior, da onde eu nasci mesmo, e é muito bacana, porque a gente sai para o mundo muito cedo, né? Com 12 anos eu saí, e aí a gente tem que, de repente, voltar às origens para poder ficar tranquilo e poder também reviver algumas coisas que a gente não reviveu nesse período de ausência. Muita gente já está se manifestando aqui. Marcelo Cavalcante foi assessor de imprensa do esporte em 2001. Provavelmente ele cruzou com você por lá, falando grande Sidney. Lembrando que esse é um craque, esse é um craque, um mito. O Marcelo é um cara sensacional. Foi assessor de imprensa lá, é um cara que manda muito bem na imprensa do Recife, um cara que tem uma aceitação enorme. Eu, particularmente, sou fã dele e tive o privilégio de trabalhar com ele, assim como os outros também da imprensa de Recife, né? Porque tem muitos amigos aí e a galera sempre me tratou muito bem, né? Às vezes fico chateado porque vejo algumas coisas do pessoal mais antigo, né? Agora parece que o Pedro teve um probleminha de saúde, né? Teve o Adilson Couto, né? Que fez aquela grande narração minha, daquela jogada que nós vamos falar. E aí a gente fica muito satisfeito. Tem um Silvério que na época de jogador aí cobria, e depois eu fui trabalhar como treinador náutico e ele estava sempre cobrindo. Então a gente tem um prazer de poder falar com essa pessoa, com o Elton Araújo também, que cobria tudo, né? E quando ele fala que o passarinho tá chegando. E aí, então eu tenho muitos amigos aí, o Marcelo, que a gente estava falando, fiz uma live com ele muito bacana, muito fera, e assim, tenho saudade desse pessoal aí, tenho saudade de poder estar em Recife, porque a gente fica muito distante, acaba perdendo, né, um pouco essa sintonia, mas hoje em dia é bom que tem a live aí, que a gente pode se aproximar, né, por esse meio, e aí a gente pode matar um pouco a saudade. Hélio Constantino mandou aqui, craque, ótimo caráter. Sérgio Thiago, esse foi um monstro. Teve também aqui Josi Bezerra falando grande volante. Vamos falar, Sidney, como foi a sua trajetória até 99, antes de chegar aqui em 2000? Rapidamente, né? Assim, só os anos, os clubes, se ganhou o título, um resumo da trajetória. Não, eu comecei no São Paulo com 12 anos, né? E fui para o São Paulo e fui morar lá no Morumbi mesmo, minha família aqui em Minas. E vivi 10 anos no São Paulo, onde eu devo muito a minha vida a isso, principalmente o meu caráter, né? O jeito de conduzir a vida. A gente é muito grato a isso, porque o São Paulo não forma só o jogador, formava bastante um homem, e isso é fundamental para nós, né, que passamos por isso, e para todos os jogadores que estão começando hoje, porque muita gente se perde nesse caminho, é um caminho difícil,
e que tem muitas coisas que acontecem nesse percurso até você saber o que você quer, principalmente até os 20 anos, né? Então são muitas oportunidades, algumas boas, outras ruins, e que se você não tiver um pouco de sabedoria, você pode acabar se perdendo, né? Como muitos amigos que infelizmente se perderam, que foram para as drogas, que foram para o mundo errado do tráfico, mundo errado de fazer coisas erradas roubando, e que a gente sentiu bastante. E a gente teve o privilégio de ter uma criação muito boa, né? E a gente também tem que ressaltar os profissionais que lá estavam, que acima de tudo são pessoas que a gente deve muito devido à forma de conduzir toda a garotada, né? E mostrar o caminho certo. Então, eu vivi 10 anos lá, sou muito grato, né? Subi aos profissionais, tudo que eu tenho hoje, que eu busquei e que eu consegui na minha vida, devo muito ao São Paulo, aquelas pessoas que lá estiveram, por esse cuidado que teve conosco. Foi o Edmilson, foi o Fabiano, foi o Álvaro, foram várias pessoas que viveram isso. E eu sou muito agradecido, e a gente tem um carinho grande, porque essa formação é fundamental, né? E a gente tinha uma família lá dentro, porque os pais mesmo bem distante, não tinha, né, a era digital para poder falar um vídeo, era orelhão naquela época, que você ligava, né, 9034, porque ligava a cobrar para poder falar com os pais e a família. Então, assim, foi marcante. Ganhei tudo também no São Paulo, na base. Era capitão, fui campeão infantil, fui campeão juvenil, fui campeão de aspirantes, fui campeão de juniores. O São Paulo era muito forte, formava jogador mesmo, e além de formar, ganhava. Então, eu, graças a Deus, tenho um currículo muito bem sucedido nesse sentido, porque de títulos era o que a gente mais tinha, né? Então, não tinha Corinthians, não tinha Palmeiras, não tinha Santos, a gente ganhava mesmo. E, então, tive a honra e até subi aos profissionais, e também campeão, né? Meu primeiro título no profissional foi o Rei Dadá em Uberlândia. Fizeram um torneio que o Muricy veio e eu vim para jogar. E a gente ganhou, que era Atlético Cruzeiro, Uberlândia e São Paulo. Então fomos campeões ali, fomos campeões do aspirante, depois Paulista 98. E depois eu tive uma lesão no joelho, onde eu fui, era para ir para Olimpíadas, né, de Sydney, e fui cortado na segunda-feira na apresentação, machuquei domingo contra a Barbarense Santa Bárbara no Campeonato Paulista. Enfim, aí mudei. Eu ia fazer essa pergunta, né? Você antecipou. Quase foi para a Olimpíada, né? Teve uma lesão aí que... Na verdade, eu tenho um pesar muito grande nisso, porque assim, a gente não pode contestar, as coisas de Deus, elas são sábias, e a gente, quem somos nós para falar alguma coisa nesse sentido. Mas eu tenho um pesar, porque ali me brecou, principalmente na seleção principal, principalmente em termos de Olimpíadas, né? Porque o Vanderlei tinha dado até o time, seria titular, seria tudo, e era aquele trampolim para a gente ser convocado para a seleção principal. E aí eu fiquei parado muito tempo, né? Perdi essa oportunidade. Enfim, depois fui retomar a carreira, retomar a vida, e a oportunidade também que eu tive de poder representar um grande público como o esporte, porque na minha volta da lesão eu fiquei muito chateado e eu queria voltar a jogar o mais rápido possível. Apareceu essa oportunidade de ir para o esporte, e aí eu não pensei e acabei aceitando, e é onde eu hoje vejo que foi uma escolha muito bacana, porque a gente ganhou tudo aí também, e tem um reconhecimento de vocês, que isso é muito importante para a gente, principalmente depois que você para, porque aí você vai ver tudo que você fez, e se fez coisa ruim, você vai ficar marcado por aquilo. E quando você faz coisas boas, a gente tem essa retomada, as pessoas valorizam e acabam não esquecendo. Então, até chegar ao esporte foi isso, e com o maior orgulho de poder representar uma instituição tão grande como o esporte também. Conta como foi essa chegada, quem entrou em contato com você, como chegou esse comunicado, né? O esporte está interessado, tal, se foi rápida a negociação. Conta como foi o processo para você vir para o esporte. Então, foi o empresário, o Taveira, que chegou para mim lá no São Paulo, no CT, e falou, tem um time interessado, o esporte quer contratar você. Então eu falei, mas o esporte agora? Ele falou, tem uma proposta para você aqui,
e o salário vai ser isso, e você vai receber isso, então, oportunidade para você saber. O que você acha? Aí eu peguei e falei, porra, uma oportunidade boa, um grande clube, né? Embora eu estivesse no São Paulo, igual eu falei, já estava 10 anos no São Paulo, já estava na seleção, estava na minha casa, porque vivi muito ali, mas ao mesmo tempo eu queria sentir o prazer de poder ir para outro lugar, para poder, sei lá, me reafirmar como profissional, porque você sair da sua zona de conforto. Eu fui muito assim, né? Aliás, eu sou muito assim. Eu acho que quando você entra na zona de conforto, você acaba de perder os seus objetivos e você deixa de evoluir. Então, isso é para a vida. E eu penso muito nisso. Eu tenho que ter alguma coisa a mais para poder buscar, para poder melhorar, para poder conquistar. E a partir do momento que eu vi isso em mim, que eu queria sentir outros ares, né? Comecei a pesquisar de Recife, comecei a pesquisar em relação ao esporte, à torcida, e quando você fala em termos de torcida, de Ilha do Retiro, e enfim, você acaba se empolgando, porque quando você vê um clássico, né, a torcida toda presente no campo, aí é uma coisa fora do normal. Então eu acabei aceitando a oportunidade, na época era o Celso Roth o treinador, e aceitei o desafio de vir emprestado por um ano, e foi uma escolha muito, muito bacana, né? E chegando em Recife, foi muito legal, porque fui muito bem recebido. E, modéstia à parte, também joguei muito aí nesse dia. Com certeza, com certeza. Ai, ai. Falando aí sobre esse time de 2000. Time de 2000 tá marcado na história. Campeão do Nordeste, campeão pernambucano. Penta, né? Penta campeão pernambucano. Vice da Copa dos Campeões. No Brasileiro, terminou aquela primeira fase em segundo e na classificação final terminou em quinto. Eu queria perguntar como foi jogar com aquele time. Você ainda estava relativamente no início da carreira, voltando de uma lesão, pegando o esporte que tinha. Eu vou escalar aquele time ali, porque eu tenho o maior prazer de escalar esse time. Bosco, Russo, Erlon, Sandro Blum, que já veio aqui, e Dutra. Leomar e Sidney, que dupla de volante, meu amigo. Adriano e Nildo, que dupla de meia também. E no ataque tinha Leonardo, no Pernambucano jogou com o Jax e no Brasileiro com o Thailson. Como foi jogar com esse timaço, hein? Ah, foi espetacular, né? Nós tínhamos uma sintonia muito boa. O Leão foi. Aí o Celso Roth saiu, entrou o Leão, né? O Leão foi montando o time, foi tirando aqui, tirando ali, montou um time competitivo e, ao mesmo tempo, um time muito técnico, né? Muito. Então, na época, me lembro que na época que nós começamos a jogar, né, o Leão, o pessoal falava que não dava para jogar aí o Leomar, porque era dois jogadores, dois volantes que era muito técnico, né, e que ninguém marcava. E na frente tinha o Nildo e o Adriano. O Adriano não marcava nem a pau. Vai ficar bravo comigo se ele entrar aí. Porra, só roubar era foda, tinha que xingar ele. Eu brigava com ele direto. Porra, saía quase na porrada, xingando. Tem que voltar, seu filho da mãe, senão nós estamos fodidos e tal. Então ele foi montando. Então nós tínhamos um time forte, né? O Sandro Bum, xerifão atrás, o Elon encaixou bem ali, era o Sangalete, mas depois o Elon entrou e ficou mais competitivo ainda. Tinha o Russo, que era muita força, e o Dutra, que era muita força, né? Então, por dois laterais que eram fortes na marcação, e a gente tinha isso. E na frente tinha o Leonardo, que não precisa nem fazer comentário dele, e que Deus o tenha, né? O final do Leonardo. E tinha o Thailson, que depois chegou, que era o cara que fazia gol, que na verdade tinha o Sandro Gaúcho, que fez o gol contra o Santos, eu acho. Sim, né? sim. Ele fez o gol nosso e a gente foi campeão. Então o time encaixou legal, era um time muito competitivo e técnico. Então, assim, algumas vezes, né, eu quando vejo, esse dia eu vi uma postagem no Instagram aí da torcida, não sei se foi do seu aí, da sua página, mas eu sempre vi uma homenagem ao Leonardo, né, os 5 gols que ele fez contra o Atlético. Que isso, a gente massacrou o Atlético Mineiro no Mineirão, 6-1. Então, 6-0. assim, 6-0. Depois eu vi o jogo também, um gol que nós e Corinthians foi 3-1 na ilha, que nós jogamos demais, né? Acabamos com o jogo. Até brinco com o Marcelinho Carioca, não dava para vocês. Podia vir aqui na ilha, o pau
pau comia, não dava. Então, assim, era uma coisa muito bacana, a gente teve uma sintonia. O Leão também é um cara que eu aprendi muito, porque taticamente não era um treinador que fazia muitos treinos muito táticos, mas ao mesmo tempo de comando e de trabalho era um cara espetacular. Todos os dias nós chegávamos e corria de 10 a 20 minutos, né, em volta do campo para aquecer. Eu sei que muitos jogadores não gostam disso, dessa repetição, mas hoje, depois que eu parei de jogar e como treinador hoje, eu fui jogar na Europa e a maioria das vezes as pessoas correm lá de 5 a 10 minutos mesmo, que você consegue um aquecimento de articulações, enfim, consegue tirar o chopp do dia anterior, o vinho. Bebeu pra caramba, chega os 5, 10 minutos, vai tirando ali rapidinho, quando chega entra no treino. Então, assim, acho que foi um conjunto, né, cara? A gente tinha uma diretoria bacana e o importante foi que a gente fez valer o campo, a torcida comprou a ideia do time, abraçou muito. E o que eu falei para você, todos nós tínhamos o privilégio de vestir essa camisa e, ao mesmo tempo, ter o respeito, né? O respeito que nós conseguimos, tanto que o Leão foi para a seleção brasileira através desse time, através do que nós fizemos no campeonato. Porque se a gente tivesse mal no campeonato, se nós não ganhássemos nada, nós ele não iria para a seleção. E eu só fiquei bravo com ele, óbvio, porque tinha que ter me convocado para a seleção, né, porra? Convocou o Leomar. Tinha que fechar a dupla ali, né? Aí tinha que fechar a dupla no jogo, não sei se foi Equador, no Morumbi. Aí eu falei, porra, minha vez, pô, professor. Aí ele falou, calma que a sua vez está chegando, porque quem foi suspenso foi o Emerson, não foi o Vampeta, né? Então o Leomar era mais primeiro volante do que eu, né? Eu vou levar o Leomar, porque o Leomar vai jogar com o Vampeta e, pô, aí jogava, não sei se foi Marcelinho Carioca esse jogo, jogou outro. Aí ele falou, porra, eu tenho que levar um de cada vez, porque senão vai dar problema e tal, a sua vez está chegando. Mas, enfim, depois ele acabou saindo, porque teve muito problema, né? Então ele acabou se desligando da seleção, mas o time nosso era um time que marcou época e eu sinceramente foi um dos melhores times que eu joguei, um dos melhores times que participei também em termos de grupo, em termos de tudo, e eu acho que a torcida também é sensacional. Eu tive muitas coisas marcantes na minha vida e uma delas foi a minha saída, né? Porque em 2000 eu tinha um passe estipulado em 4 milhões de dólares na época, e o Sport não tinha dinheiro para me contratar, né? E para comprar. E aí retornei ao São Paulo e depois em 2001 aí eu fui de volta, né? Porque eles pediram e eu tive um probleminha lá com o treinador e pedi para retornar ao Sport, porque pela história, pela torcida, enfim, um lugar que eu já estava ambientado. E a minha chegada em Recife foi uma coisa que me marcou, me marca até hoje. E é o alemão aí daqui, um abraço, alemão, né? E aí marcou, e a minha volta no aeroporto, né, quando eu voltei pela segunda passagem, aquele aeroporto lotado, a torcida me esperando e gritando do Leleu, lá, o Sidney vem aí, o bicho vai pegar, e me carregou, e, enfim, é uma coisa impressionante que só acontece, né, no Nordeste mesmo. A gente tem que tirar, claro que acontece no sul do país também, mas acontece muitas vezes no Nordeste, onde o povo tem mais carinho, tem mais esse calor, é mais próximo aos profissionais. Então eu só tenho memória muito boa, muitas coisas boas vividas por aí, foi muito legal. Você falou da torcida, tem uma pergunta de Lipe Legítimo, qual foi o jogo mais marcante? Rapaz, em termos de torcida, eu tenho um palpite, viu, Sidney? Você vai lembrar até da capa dessa revista aqui, tá vendo? Você aqui com Adriano e Nildo. Pô, não tem essa revista, cara. Queria uma revista dessa. O jogo do Penta. Se você tivesse duas, eu te dava de verdade. Mas eu só tenho essa, tá aqui há 20 anos guardada. Que isso, aqui, cara. Ó. Adriano, Nildo e você. Só faltou o Leomar para fechar aquele meio campo nessa capa. E esse dia a ilha estava lotada, né? Esse dia a ilha estava lotada, aquele 3-2 contra o Santa. Conta como foi aquele título ali. Até arrepio, cara. Aí, até arrepio. Agora passando assim, até arrepio. Ó. Só de lembrar daquela época, ixi, até arrepio mesmo.
assim, a gente lembrar, né? Primeiro que jogar final é diferente. Segundo, jogar contra o Santa na ilha e ganhar do Santa Cruz é mais gostoso ainda, porque é o clássico, né? O jogo grande é onde você crava mesmo que você é diferente, crava que você é um time de verdade. E o Santa tinha o Pintado, tinha a galera toda que estava lá, né? E eu falava, o Pintado, porra, não dá, calma. E eles tinham um respeito muito grande por nós, porque sabíamos que nós era um time que era um time de verdade, né? Um time que... Já tinha sido campeão do Nordeste, né? Já vinha com essa credencial aí. E o jogador não é bobo quando você vai jogar com um time, né? Um time hoje, todo mundo que vai jogar com o Flamengo sabe que é difícil jogar com o Flamengo, né? Os caras têm um respeito. Então, a ilha lotada, pô, entrada no campo, um jogo diferente para você dar a volta olímpica. Uma foto dessa aí da revista é marcante. Mostrar de novo, viu? Mostrar de novo aqui. Marcante, tanto que é legal. Somos então, penta. Adriano, Nildo e Sidney. Pô, isso aí é coisa que a gente sabe que é diferente. Então, assim, só quem já jogou, só quem já participou, só o torcedor mesmo sabe que a coisa é totalmente diferente quando se trata de um clássico, se trata de um jogo decisivo. Para mim foi sensacional, só tenho orgulho e saber que eu participei dessa situação, né, de poder não só jogar, ser campeão, porque isso é legal, isso é muito importante para a carreira de qualquer jogador e, ao mesmo tempo, ter a satisfação de ter conquistado isso, né, porque muitos jogadores foram profissionais, mas poucos jogadores tiveram o privilégio de ser campeão. E eu digo sempre, né, quando o jogador ganha uma vez, ele tem aquele gostinho, ele nunca mais aceita qualquer situação. Por isso que tem a diferença do cara que ganha, que é campeão, e o cara que não ganha. Eu, graças a Deus, eu até hoje vou jogar minha pelada aqui, eu fico bravo, xingo, brigo, e vou jogar o futebol ali também, não aceito perder, porque isso está no sangue, e através dessas conquistas você fica exigente, e aí em Recife esse título marcou demais a nossa carreira. Sidney, esse time de 2000, você falou aí que era unido, que era nos bastidores o clima era bom. Tem alguma história que você lembra engraçada aí envolvendo esse time de 2000 para contar, não? Caraca, tem história de assim, a gente viveu até, você lembra da Copa dos Campeões, né? Nós tivemos um problema, a gente concentrava. O Leão marcou uma concentração para nós, aí pô, a gente chegou para jogar contra o Palmeiras na final, né? Nós perdemos o jogo lá de 2-1, infelizmente, que era para ir para Libertadores direto. Sim. E antes do jogo a gente teve um problema com o Russo, né? Que era para o Russo ficar concentrado e o Russo não apareceu, chegou no horário. Mas, rapaz, saiu para tomar um goró e Russo fazia isso, era? Russo fazia isso? Fazia nada. Fazia nada. Aí o Leão, pô, essa chegou no Leão, né, cara? E aí a gente chegou no hotel lá em Maceió, eu acho que é Maceió mesmo. E aí vai a gente conversar com o Leão. E o Leão é um cara que passava medo, que todo mundo tinha um respeito pra caramba. Pra falar com ele não era qualquer um, né? Ele chegar perto dele, que ele era fogo, né? Então aí nós conversamos com ele que eles falaram pra gente que ia tirar o Russo do jogo, cara. Porra, aí nós fomos conversar com o professor e tal. Ele, não, eu não vou abrir mão, porque eu não abro mão, porque a gente tem que ter professor, calma aí, pensa um pouquinho, o grupo tá pedindo, o Russo é importante. E era importante mesmo, né? O Russo tem força, um lateral que o Russo se joga hoje, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, né? Você só tinha que beber menos um pouco naquela... Não precisava tanto, pô. Aí pronto, falamos para eles, o Leão abriu mão e foi companheiro também, entendeu o que a gente estava pedindo e o Russo acabou jogando o jogo. Infelizmente não ganhamos a final, mas foi um jogo que marcou e assim, e outras histórias também que a gente tem, né, que também já passou 20 anos. Eu e o Adriano mesmo no treino, uma vez a gente discutiu no meio do treino, o Leão tirou eu e ele, e quase que a gente sai na porrada no vestiário. Já mudou indo na sala depois, então assim, essas coisas acontecem porque faz parte também, né? Um grupo daquele jeito, não tem como não dar problema, né? E Vocês já se conheciam do São Paulo? Você e Adriano? Já, jogamos junto no São Paulo, a gente é amigo e tranquilo, né? Mas na hora
do calor ali, na hora do treinamento, no campo, enfim. O sangue aquecido, todo mundo querendo ganhar. Mas isso é uma coisa que é importante, entendeu? Que as pessoas hoje eu sou técnico e eu falo às vezes para os meus jogadores que esse espírito ele tem que existir. Isso que a gente fazia com que a gente crescesse dentro do campo, do time, e a gente conseguia ter essa cobrança. Claro que não precisa dar murro, brigar nem nada. Mas, por exemplo, um dia o Leão tirou eu e o Adriano do treino, porque eu peguei a bola, o Adriano estava meio na nhaca, normal, às vezes acontece comigo também que estava na nhaca e tal, eu não toquei uma bola, eu falei, não vou tocar porra nenhuma, peguei a bola e virei pro lado. Aí ele apelou comigo e eu falei, briguei com ele também, a gente se xingou ali e tal, e o Leão tirou nós dois do treino. Mas aquilo ali acontecia por crescimento, né? Porque tanto que a gente queria jogar, queria a bola, queria fazer o melhor. Né? Hoje é o contrário, às vezes não tem briga, o cara esconde e não quer a bola. Era uma briga porque os dois estavam querendo muito. Pô, aquele time ali, o que aquele time jogou ali é brincadeira, velho. Esse time de 2000 tá assim... Eu tinha 9 anos quando eu vi esse time jogar. Eu não imaginei nunca na minha vida que ia ser tão difícil de repetir. Porque assim, eu era novo, tava começando a ver futebol, aí na minha cabeça, pô, o esporte é time que briga lá em cima, monta elencos fortes e tal, e aí foram poucos tão bons quanto, né, depois disso. Depois disso foram poucos times, né? Mas acontecia, só que a gente tinha essa gana, esse espírito, né? O Leão passou muitos para nós porque ele representava isso, né? Que é um cara vencedor, um cara que não gostava de conversa, gostava de trabalho, gostava de treinamento. Jogador preguiçoso com ele não dá certo. Tinha que treinar, trabalhar e tal, e treinar 2 períodos, e cair dentro, e sem conversa fiada, trabalho. Então a gente incorporou isso, né, cara? Então, assim, nosso time competitivo, embora nós não marcávamos muito, né? Tipo assim, eu e o Leomar, os volantes do time que era técnico, que jogava mais do que marcava, a gente recompunha. Então a gente não perdia para o Flamengo, não perdia. Nós ganhamos do Flamengo no Maracanã de 2-1, né? Entendeu? Sabia que essa é a última vitória do esporte contra o Flamengo no Maracanã? 20 anos já, velho. 20 anos. E quando o Adriano foi jogar, o Adriano estreou, começou a jogar no profissional nesse jogo que ele entrou. Então, assim, nós ganhamos lá e ganhava do Corinthians em casa, ganhava do Grêmio, ganhava do Inter. Não tinha Atlético Mineiro, nós ganhamos de 6, velho, igual você falou. Sim. E não foi na ilha, não, foi no Mineirão. Então, assim, Sim. A gente não tinha medo de nada, porque a gente tinha bola no pé e não era adversário fácil. O meio campo do Corinthians era Rincon, Marcelinho, Ricardinho e Vampeta, pô. Então, assim, tinha sido campeão mundial, né? No começo do ano. Campeão mundial, então não era um timezinho. E tinha ganho o brasileiro de 98 e 99. 99. O Flamengo tava com o Petkovic, tava com o Alex, tava com o Denilson, tava com o Edilson Capetinha, tava com o Vampeta. O Flamengo, né? No Maracanã que nós ganhamos. Então, assim, esse jogo eu lembro também que o Denilson jogou pro Flamengo e o Godoy, Oscar Roberto do Godoy, tava pitando. E o Godoy era fora, uma perna, mas gente boa pra caralho. E o Denilson ficava se jogando, né? Aí eu falei, Godoy, porra, você conhece o Denilson, ele se joga, ele parece uma bicha, porra, um viado, cara. Eita! Cara. Se brincando, porque o Godoy pitava lá de São Paulo, né? Então eu conhecia, né? Aí ele falou, deixa ele que eu tô de olho nele. Aí o Denilson foi e se jogou. Aí ele foi e meteu o amarelo no Denilson. O Denilson foi estressando, a torcida começando a pegar no pé, né? E acabou, acho que o Denilson foi expulso nesse jogo. Foi. O Denilson foi expulso nesse jogo. E depois eu ia encontrar com o Denilson, que eu ia ficar até no Rio de Janeiro pra gente jantar depois e tal. Aí ele, porra, me fodeu, não sei o quê, porra, fui embora, eu tive que pegar um voo, vou embora pra casa, porque se eu ficar aqui no Rio eu tô ferrado, você acabou de me ferrar. E o Godóizão já conhecia, né, porque o Denilson, a característica dele é de ir pra cima e tal, mas às vezes numa embala ali, pegava e perdia a passada e fazia, se jogava pra poder ganhar a falta. Então a gente tinha esse espírito e a gente encarava todo mundo de igual. Isso. Edi falou que estava naquela final, Edi Cordeiro, de 2000 contra o Santa. Lipe Legítimo está dizendo que queria fazer uma live com você também. Vitor Albino falando... Vamos fazer. Vitor Albino falou que você ficou triste porque só tinha uma, né? Realmente só tinha uma. E eu não sei como ela tá guardada, porque eu me mudei tanto de 2000 para cá que ela tá salva aqui. É um milagre, realmente. Só isso explica. Matheus Félix... Matheus Félix mandou aqui que você é fenômeno. Manda um abraço pro Matheus. Matheus é de Tiltama. Meu parceiro de algum fute comigo, é parceiro, meu goleiro do Pelada.
Tomou um golzinho ontem, estava morto, mas a gente boa. Sidney, nesse 2000, 2001 aí no Sport, você marcou 2 gols, os 2 foram de fora da área. Um contra o Remo, lá em Belém, rapaz, um jogo dificílimo que o Remo tinha feito 1-0 e o Sport virou, né? O empate foi esse seu gol de fora da área, chute rasteiro. E teve um também contra o Vitória em 2001 no Pernambucano, que foi um 6-0, também de fora da área. Só que esse foi mais alto, né? De vez em quando tinha também, né? Era um volante, marcava, armava e tal, mas de vez em quando dava uns chutinhos ali e fazia seus gols também, né? Eu só fazia gol bonito. O problema é que o problema é o seguinte, é que, pô, eu tava com o Adriano e com o Nildo, alguém tinha que tentar correr para marcar, né? Mas eu chegava bem, mas alimentava bem, né? E a gente, eu e o Leomar, tinha muita responsabilidade, né? Porque o Adriano e o Nildo, os caras só agressivos, né? Só para frente. Não são meias que recompunham, que ajudavam na marcar, ajudava a recompor, mas não tinha característica de voltar muito, porque era mais para frente, mais ofensivos, né? Então a gente tinha que segurar o piano ali, tinha que conduzir o jogo. O jogo era conduzido por mim e por Leomar. Por isso que eu digo sempre, os volantes são as peças fundamentais de qualquer time. Ele é o equilíbrio, né? Isso. E esse equilíbrio a gente dava a hora de segurar o jogo, a hora de acelerar o jogo, né? Então a bola no nosso pé, tudo começava comigo e com o Leomar, né? A bola no nosso pé começava o jogo inteiro. Nós que alimentava, fazia o time jogar, nós que colocava o time para andar, né? Então, assim, a gente não dava chutão, nosso time jogava com a bola no pé, né? Então apertava, eu virava para o Dutra do outro lado, o Leomar virava para o Russo do meu lado. Então a gente tinha uma sintonia que era diferente. Então, assim, não dava para chegar tanto na área porque a nossa responsabilidade era para marcar, mas mesmo assim eu chegava muito, eu chegava bastante, né? E o importante também é que a gente fazia os caras jogarem, né? O Leão falava pra gente, vocês dois não vão aparecer tanto para a torcida, mas vocês dois vão ser os caras fundamentais pro Leonardo, pro Adriano e pro Nildo jogarem. Se vocês não começar nada ali, não vai ter jogo para eles, porque é tudo baixinho, né? Não são jogadores que têm bola aérea. Leonardo pequeno, Adriano pequeno e o Nildo pequeno. São jogadores que precisam da bola no pé. E só vai chegar com a bola no pé se vocês dois fazerem. Se vocês não tiverem a bola, não tem como os caras jogarem. E assim foi feito. E eu falava, pô, mas tem que jogar e tal. Então a gente começava, né, a fazer tudo isso, começava a pôr a bola no chão, tentava fazer as coisas. E por isso que eu fiz 2 gols, mas foram 2 gols importantes. Esse jogo do Remo foi um jogaço, um jogo difícil pra caramba. O Remo botou um calor grande ali, viu? Calor grande, lotado, mais de 50 mil pessoas naquele Mangueirão, os caras gritando o tempo inteiro. E jogar lá em Belém, né? Eu fui treinador depois lá do Paysandu, jogar em Belém é difícil para qualquer time jogar lá. Um Remo é complicado, time que marca, time que joga, time que empolga, porque a torcida não deixa parado. Então foi um gol importante, né? Naquele momento, de fora da área. E um gol que valeu muito pra gente, que ali a gente passou de fase depois. Thiago Felipe tá lembrando do grande meio-campo que foi Leomar, Sidney, Nildo e Adriano, com Leonardo e Thailson no ataque. Edi Cordeiro tá falando que infelizmente é difícil encontrar volantes assim hoje, né? Como você era. Liliana Vieira tá mandando cumprimentos de Penafiel, né? Você jogou lá em Portugal. Um abraço para ela. Acho que ela é a esposa de um amigo meu, brasileiro também. Eu joguei em Penafiel, fui muito bem também lá. E, pô, tem muitos amigos lá também em Portugal. Legal. Um beijo para vocês aí, um abraço. Aproveitando, a gente falou aqui desse meio campo, falou de Leomar, vamos entrar naquele lance que você falou aí que fez 2 gols, mas só que tem um lance seu que é mais marcante do que os 2 gols. Foi uma tabelinha de cabeça com o Leomar no jogo contra o Ceará na Copa do Nordeste 2001. O Sport ganhou esse jogo de 3-0 e o gol de Leonardo, que Leonardo dá um chute cruzado, começa numa troca de passes sua com o Leomar de cabeça no meio campo, velho. O entrosamento era fino ali, hein? Era ali. Essa jogada aí, eu vou falar para você, valeu mais que qualquer gol que eu tenha feito na carreira. Essa jogada aí, para mim, ela é fundamental, porque foi um tiro de meta. A gente se conhecia tanto na sintonia que o jogador deles ficou no meio.
E não tinha nada programado, né? A bola veio pro Leomar, tocou para mim de cabeça. Foi um bobinho, né? Um bobinho de cabeça ali. Você fazer isso no treino, ainda vai, né? Agora no jogo você fazer uma coisa dessa não é fácil, não. E ainda com objetividade, né? Porque a jogada terminou em gol do Leonardo. Porque eu ainda fui muito bem, porque na hora que o Leomar me cabeceou a bola na última vez, eu peguei ela de bate pronto e toquei no lado esquerdo, entendeu? Acho que foi o Eduardo Marques, não sei para quem foi. E aí a gente deu sequência, o Leonardo pegou do outro lado e fez o gol. Então, assim, foi muito marcante. Eu lembro que nós fomos comemorar o gol no banco. Aí o Levir Coupe me chamou e falou assim, era o treinador, né? Falou assim, puta que pariu, nunca vi uma jogada dessa. Caraca, que jogada. Parabéns que eu vou falar para você. Em toda a minha carreira, eu nunca vi uma jogada dessa. E o pior, sair em gol. E ali foi muito marcante. Igual falando pra você, a gente vê aquela jogada, às vezes tem a narração dela, né? Eu vi várias vezes na rádio. Sim. O Adilson Couto, né? Adilson narrando, tem até ela, eu tenho até ela comigo aqui, acho que é o Léo Medrado. Então, assim, foi muito legal, muito marcante essa daí. Muita gente nunca esqueceu essa jogada. Quando eu vou em Recife, rapaz, mas você fez uma jogada de cabeça que eu vou falar. E que jogada! Eu estava na ilha aquele dia, o estádio foi a loucura. E o legal é que quando fez o gol, né, a comemoração foi demais, porque juntou com a jogada, a torcida gritando o nome. Então, eu acho que ali foi uma jogada que mereceu os aplausos depois. Acho que tem marcante todo rubro-negro que fala comigo nunca esqueceu dessa jogada. Com certeza. 2000 foi excelente, extraordinário para o esporte, né, Cida? Mas 2001 foi um ano que o torcedor quer esquecer. Apesar desse lance, apesar de algumas boas vitórias ali no início do ano, mas você saiu ainda no meio de 2001, não foi? Foi, mas eu voltei, né? E a gente estava montando um time reestruturando, né? Sim. A gente perdeu o Nildo. Muita gente saiu. Muita gente saiu, mudou. O Leão saiu, ficou só na seleção. Aí veio o Levir Coupe, né? Mas aí a gente começou para ganhar o Hexa, né? Só que a gente... o que aconteceu foi que nós não priorizamos o campeonato. Isso que foi o que acabou de arrebentar. Nós chegamos na final da Copa do Nordeste de novo. Nós tiramos o Náutico nos aflitos. O Náutico com invencibilidade. Sim. Isso. Né? E aí nós acabamos de tirar o Náutico e vencemos de 1-0 nos aflitos. Acho que o gol foi do Valdo, do Ricardinho, não sei que foi o gol. Foi jogada de Valdo e gol de Ricardinho. Ah, tá, isso mesmo. E aí a gente foi para a final com o Bahia, né? Pena que era só um jogo, foi lá na Fonte Nova e acabamos perdendo a final, né? E o Bahia foi campeão. Então a gente não priorizou, acabamos depois... na verdade, assim, o time estava em formação e acabando ficamos cansados das duas competições, porque as duas competições eram importantes. E aí a gente começou a chegar na Copa do Nordeste e acaba que você acaba relaxando. Aí nós perdemos o jogo para o Náutico e não fomos para a final, que era o hexacampeonato, foi Náutico e foi Santa Cruz. Isso. Então, acho que se fosse hoje em dia, eu acho que teria priorizado o Campeonato Pernambucano, entendeu? E aí a gente ficava com a força total para chegar. E a gente queria ganhar as duas competições e acabou que nós perdemos as duas. Por isso que não foi um ano tão bom. Isso. A galera mandando aí da RN Sports. Eu vou entrar já, viu, na carreira de técnico. Vou fazer só mais uma pergunta antes, que é só um resumo, como você fez, um resumo de antes de chegar, o resumo de depois que saiu em 2001 até você parar, mas aí bem rápido para a gente depois focar no período de técnico. Não, então, aí depois eu saí, fui para o Fluminense, foi muito legal também. Né? O René Simões falou de mim do Fluminense, era técnico do Santa e até pediu a minha convocação para a seleção brasileira na época. Então foi muito bacana. E aí o Oswaldo de Oliveira me contratou para o Fluminense. Né? Então fiquei 3, 4 anos no Fluminense, fui campeão carioca também. Então foi muito legal, porque Rio de Janeiro também, onde os grandes clubes com história do futebol brasileiro. E tive o privilégio também de vestir uma grande camisa, uma camisa pesada, né, podemos dizer assim, que representa muita coisa a nível mundial. Então, só satisfação de poder jogar ali. E depois fui ao Guarani, né, fiquei um pouco no Guarani também, Campeonato Paulista, fiquei o começo do Brasileiro. E aí apareceu uma oportunidade de ir para Portugal, né,
O rapaz perguntando se eu quero voltar ao esporte. Quero sim, vamos chegar lá depois. Vamos chegar, com certeza. Essa pergunta está aqui guardada, pode ficar tranquilo. Então, assim, eu peguei e fui para Portugal, porque era uma coisa muito pessoal minha, de querer jogar fora. Eu já estava com 28 para 29 anos e via que se não fosse naquele momento, eu não sairia mais do Brasil para aprender tanto, né, o lado profissional, mas também o lado cultural, conhecer a vida fora do país, viver experiência nova, conhecer outros lugares e vivenciar coisas importantes que para mim elas são até hoje. E aí fiquei 5 anos fora do país, jogando em Portugal, aí joguei no Braga, joguei depois na Arábia Saudita, né? Depois voltei a Portugal, depois joguei nos Emirados, mas em 2 clubes, nos Emirados Árabes. Então vivenciei algumas coisas legais, umas coisas boas, porque, né, a Arábia Saudita é outro mundo também, os Emirados Árabes também outra situação, outro mundo. E a gente tem que se abdicar de muita coisa, porque você tem a nossa vida no Brasil e lá é totalmente diferente. Então, assim, oportunidade única, oportunidade boa de poder jogar em Portugal também, um país que eu aprendi a gostar, que eu sou apaixonado, que tem amigos também, e que se um dia tiver oportunidade também, gostaria de voltar lá, porque eu tive história lá e acho que é fundamental a gente poder depois reencontrar e poder viver outras coisas para lembrar um pouquinho daquele passado que a gente teve. E como foi essa transição? Foi relativamente rápido, né? Você, quando terminou a carreira de jogador, praticamente já foi assumido como auxiliar técnico no Boa Esporte, né? O Cleiton, um abraço, Cleiton, dizendo que eu e o Leomar foi a maior dupla de volantes que o esporte já teve. Grande dupla. Se não foi a melhor, foi uma das melhores, isso aí eu concordo. Com certeza, com certeza. Mas, assim, eu voltei, meu último clube no Brasil foi o Santo André, a gente estava na primeira divisão do Brasileiro, aí eu voltei de Portugal para o Santo André. E aí eu estava em dúvida, né, do que seria, que ia fazer, se ia ser empresário, se ia ser comentarista. Fiz uns comentários na Rádio Globo de São Paulo, no lugar de Zé Elias, por uma época. O Oswaldo Pascoal me convidou para poder fazer uns comentários, né, e fazia os comentários junto com o Gustavo Villani, da Globo agora, da Sport TV. O Guga, que é muita gente boa também, me ensinou bastante. E aí eu estava no Rio de Janeiro e ele, o presidente do Boa, Rony Moraes, me ligou para poder chamar para jogar na Série B e que depois ele me daria a oportunidade de iniciar a carreira como treinador no ano seguinte. Assim, quando ele saísse do clube, ele me daria essa oportunidade, né? Então, eu peguei e aceitei, aprendi bastante com o Nilo Xavier também, né? A transição, ela é uma transição diferente, você tem que adaptar o mais rápido possível, porque muda completamente. E foi bacana, depois assumi o clube na Série B do Campeonato Brasileiro, na primeira divisão do Mineiro e na Copa do Brasil. Fui campeão da Taça Minas no ano, fui vice no outro. A Taça Minas é um campeonato que dá direito à Copa do Brasil, então levei o clube à Copa do Brasil. E comecei a carreira de técnico. A minha transição foi essa, uma carreira que é muito mais difícil que jogar. Jogar é muito mais fácil, mas como eu não gosto de nada fácil, por isso que eu ainda insisto nela. Sidney, você fez vários cursos, você começou relativamente rápido depois de parar, mas fez vários cursos também, né, da CBF, licença A. Fala um pouco sobre todo esse preparo que você já teve aí. Eu tenho licença A, já fiz todos os cursos que tem, já fiz curso da Citres São Paulo, já fiz curso fora do país também, fiz muitos estágios também, principalmente em Barcelona, né? Barcelona, eu tenho um bom relacionamento com o pai do Neymar e abriu as portas para mim para poder fazer um estágio lá. Fiquei 30 dias em Barcelona acompanhando tudo, né? Todas as categorias, desde o futebol feminino até o principal. Então, via os jogos, via os treinamentos, via a programação toda, como funciona a categoria de 5 anos, de 7 anos, de 9, de 11, de 13, de 15, enfim, até o profissional. A metodologia de trabalho, a metodologia de treinamento com os goleiros, porque a importância da saída com os pés, a importância
do jogo ter uma sequência quando a bola chega no goleiro, a importância que o Barcelona dá nessas situações, né? A importância que o Barcelona gosta dos jogadores jogarem na linha para dar amplitude para o seu time, para conseguir fazer com que os jogadores peguem no 1 contra 1, na individualidade. Isso eu aprendi, eu vi muito isso. E também no Porto, né, em Portugal que eu fui, passei no Penafiel, passei no Braga, onde eu joguei também, que eu tenho bom relacionamento com o presidente lá em Salvador. E os treinadores lá foram ex-jogadores, jogaram comigo também, então me receberam bem. E agora eu não tenho ido e não tenho feito mais devido à pandemia, mas eu sou um cara que sou jovem, que tem algumas coisas dos treinadores mais velhos que a gente não pode perder, porque eles nos ensinaram muitas coisas, né? E ao mesmo tempo a gente ter esse lado de mudança, de estar antenado, de sistema de jogo. Eu principalmente gosto muito disso, né? Sou muito ligado ao futebol italiano, sou muito ligado ao Conte, que é um treinador italiano que tem um maior respeito, ao Sarri, então acompanho muito, vejo e acho que isso faz a gente crescer. É claro que no Brasil é difícil um pouco, porque você não tem tempo, porque às vezes o dirigente não entende aquilo que você está querendo implementar e não consegue esperar o tempo suficiente. Mas eu sou meio curioso em relação a isso e eu gosto, né? Hoje você vê o São Paulo no Brasil, para mim é um dos melhores treinadores do mundo, é um treinador no Brasil que merece o nosso respeito. E ele joga hoje a maioria dos seus times com 3 zagueiros, né? Eu joguei assim em 2012 no Icasa, quando eu subi o Icasa na Série B, e também fui jogar assim na Ponte Preta, onde eu fui treinador, né? A imprensa quase me matou em Campinas, falando que eu sou retranqueiro. Esses dias eu uma entrevista lá e eu falei para eles, pô, naquela época vocês me mataram, hoje é moda, né, jogar igual São Paulo, né? As coisas mudam, né? Mas a gente entende que às vezes a leitura, a visão, ela não é para todo mundo e quando o resultado não acontece no Brasil, as pessoas já acabam querendo achar um defeito ou outro e não tem o tempo para entendimento do que está sendo feito e sabendo que isso pode dar errado também, mas que se você acredita naquilo, com certeza pode dar certo. Então a gente tem que tentar fazer isso e é isso que eu tento fazer nesse período que eu estou sem trabalhar para poder melhorar e estudar e pegar coisas novas para depois colocar em prática. Você falou um pouco sobre influências de outros técnicos. Tem algum que treinou você quando você ainda jogava que você leva como maior inspiração? Ou você pega um pouco de cada um? Eu pego um pouco de cada um, né? Mas igual eu falei para você, o Leão, o instinto dele, a liderança dele, isso aí é fenomenal. Eu não posso deixar de dizer que e agradecer a Deus porque eu fui feliz, né? Eu tive a oportunidade, o conhecimento que o cara pode estudar 50 anos que ele nunca vai ter, né? A faculdade que eu tive é uma faculdade que não toma, né? Porque eu tive os melhores treinadores do país, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, né? De ser treinado por eles, de ter o conhecimento técnico, tático de todos eles, que foram campeões no Brasil de campeonatos importantes e foram campeões mundiais também. Então, essa escola é uma escola que não tem preço, porque você aprende. Essa faculdade não foi um ano, não foram 5 anos de faculdade, igual a gente vai estudar na escola. Isso aí são 20 anos, 23 anos da mesma faculdade. Então, essa faculdade, ela te ensina, ela te incorpora, e o que a gente tem que fazer é pegar um pouquinho de cada um, né? Aquilo que você entende com o seu perfil, a sua personalidade, colocar aquilo em prática, daquilo que você pensa, daquilo que você acredita, e tirando as coisas boas daquilo que você teve. Então a gente sabe que você vai ter o treinador mais pacato, mas não adianta eu querer ser pacato se o meu perfil não é um cara mais tranquilo, mais sereno, mais pegado. Se o meu perfil é um perfil mais aguerrido, se eu tenho mais personalidade, se eu cobro mais, se eu exijo mais do atleta, é muito o perfil individual de cada um. Por isso que às vezes você vê grandes jogadores, grandes craques, que às vezes não conseguem continuar a carreira como treinador devido muito à sua personalidade, né? Porque quando joga é uma coisa, mas quando comanda é outra.
E ali você comandar 20, 30 jogadores, você tem que ter a sensibilidade, ao mesmo tempo a sabedoria de tentar, pelo menos, mexer com a maioria do seu grupo. Claro que você não vai conseguir mexer com tudo, mas você tem que tentar mexer com a maioria para que ela entenda e acredite naquilo que você está falando, para que você consiga sucesso. Então, tem o Oswaldo de Oliveira, né, que é meu amigo também, que eu trabalhei com ele agora no Fluminense como auxiliar técnico, né, me deu a oportunidade de ir, de aprender, de estar no clube de Série A, participando também. Então, tem o Nelsinho Batista, tem o próprio Vanderlei Luxemburgo, tem o Carpegiani, tem o Dario Pereira, tem o Muricy Ramalho. Então, foram todos os treinadores que eu aprendi. Tem os treinadores europeus que eu tive. O Josualdo Ferreira, que estava no Santos, foi meu treinador. Jesualdo. Aprendi muito com ele. É um cara que ensina bastante. O Luiz Castro, do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, foi meu treinador no Penafiel. Nós ficamos em quinto colocado no campeonato português, né, onde o Penafiel tinha subido naquele ano para a primeira divisão. A folha de pagamento mais baixa da Europa era a nossa e nós ficamos em quinto, né, ganhando de Benfica, ganhando de Sport no Alvalade. Então a gente conseguiu um bom resultado. Então essas experiências, elas foram válidas e assim o perfil que a gente tem juntando com aquilo que a gente vivenciou. Eu acho que isso é a maior característica. Não adianta eu, Sidney, querer copiar 100% um treinador que eu tive, porque o meu perfil é completamente diferente. A forma de jogar, a forma de conduzir, a forma de cobrar os caras, e ela é diferente daquele treinador que eu tive. Então não adianta eu querer me moldar, eu tenho que ser eu agregando as coisas que eu vivenciei, que é a escola que eu tive, e tentar, né, ir melhorando no dia a dia, mas com aquela experiência da vivência que eu tive, colocando em prática no dia a dia e tentando fazer com que o Sidney siga o caminho dele. Perfeito. Luana Prado, tá lembrando que você vestiu a amarelinha, né? Quase foi para a Olimpíada, como a gente estava dizendo. RN Sport falou aqui, chamou você de mister, disse que você é um treinador de verdade. Eu vou aproveitar para a gente fechar com essa pergunta de Thiago Felipe, que eu ia fazer, né? Eu ia deixar para o grande finale. Se você tem o desejo de um dia treinar o esporte. Meu sonho, né? Pô, que isso, meu sonho, um dia... Eu já tive a oportunidade, né, de poder jogar aí, mas como treinador, eu estava no Icasa, acho que nós ganhamos um jogo aí na Série B do Sporting, né? E eu tive o prazer de entrar aí, né, do lado de fora. 2-0, não foi aquele jogo? 2-0, né? Ganhamos aí de 2-0. Eu tive a oportunidade de poder caminhar ali, de relembrar muita coisa, quando estava passando ali, a torcida organizada atrás do gol lá, né? Quando a gente fazia um gol ali, ia para ali, o banco bem próximo ali, que ela fica do lado, quando você entra no túnel, você olha logo de frente, né? Então, eu vivi muita coisa, né? Que eu passei, que eu vivi ali, a torcida perto, né? As lembranças, né? Do Zé do Rádio, que eu acho que ele faleceu, o Zé do Rádio. Né? Faleceu. Ficava ali. E a minha filha, a Eva. Olha aí. Eu vi nos stories a mãe criticando, né? Que você tava mimando muito ela. Vi uma história dessa aí, viu? No seu Instagram. É ciúme, porque a mãe fica enciumada. Quando eu viajo, aí ela tem que fazer. Quando eu vou trabalhar, aí ela tem que fazer, que a Eva fica mimadinha. Aí ela tem que fazer e fica brava. Eu tenho duas meninas, né? A Eva e a Antonella, que são gêmeas. E aí... Essa é qual das duas? Essa é a Eva. Né, um beijo, Eva. Fala, mano, oi. Fala, oi, sem vergonha. E aí, cadê a Antonella? E aí... Mas ela pelo menos apareceu, viu? Eu fiz uma live com o Juninho Rodrigues, o filho dele tava perturbando e tal, aí ele fez, aparece aqui, aí ele não quis nem aparecer. Não apareceu nada, ficou com vergonha. Cadê a Antonella? Então, assim, a minha outra dormiu ali. Então, assim, eu tenho, assim, a vontade, né, de poder um dia dirigir o esporte. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em Recife como treinador no Náutico, né? Sim. Um clube também que me respeitou bastante. Claro que a aceitação da torcida não foi tão boa, porque eu tinha minha passagem pelo esporte. A gente entende isso, mas eu não tive problema nenhum com a torcida, enfim, com o pessoal do staff, todo mundo trabalhando, me receberam muito bem. E até me receberam muito bem devido ao trabalho que eu fiz no esporte, porque o respeito era muito grande, né? Devido àquilo que nós conquistamos no esporte. Isso foi muito bacana, né? De valorizar um cara que jogou no adversário, mas que teve
num time muito bom, que a gente foi campeão e que eles lembram muitos jogos, enfim, falava dos jogos. Isso é bacana também, porque a gente sente essa coisa deles. Então, eu tenho vontade de poder ir em Recife, de poder jogar, treinar o esporte um dia, né? Tenho amigos aí, tem o Mema, que é massagista até hoje aí, tem os médicos, tem o Milton Bivar, que voltou, foi meu diretor de futebol, né? Tem um amigo meu, Romero Monte, que está aí, tem o Gustavo Melo também, que é meu amigo, que é torcedor, tem o Felipe Carreiras, que é deputado federal e é um grande rubro-negro, é um cara que é meu amigo, um cara que está fazendo um trabalho também legal. Eu lembro até hoje que a gente, jogando contra o Botafogo, teve o Recifolia. Aí eu fui no camarote dele e tal, demos uma camisa pro Luciano Huck do esporte, naquela época, foi bacana pra caramba. Então, assim, eu tenho o desejo de poder trabalhar no esporte, porque é um clube que eu me identifiquei, eu sei que a torcida também, é claro que treinador, né, ao mesmo tempo que vai chegar, vai ser xingado, mas eu quero ter a oportunidade de poder colocar em prática tudo aquilo que eu vivenciei e, quem sabe, né, fazer um belo trabalho e poder buscar títulos, vitórias, enfim, poder contribuir com um clube que eu tive uma aceitação muito bacana. Com certeza esse dia vai chegar, Sidney. Estamos todos na torcida. Vou registrar aqui mais algumas presenças, né? Leandro, fisioterapeuta, mandou um legal aqui. Shebna, bateu palmas para você. FutePE Oficial, presente. Cláudio Santos, falando que você jogou muito no esporte, jogou muito no Fluminense. Então, Sidney, eu só queria te agradecer. Foi muito legal contar com você. Muito legal a sua atenção, todos esses depoimentos, assim, deu pra gente lembrar um pouco desse timaço aqui, né, de 2000. Essa camisa aqui que eu tenho com autógrafo de Nildo. Deixa eu ver essa camisa aí. Essa camisa aí é massa, hein, cara? Essa aqui tem autógrafo de Nildo, viu? Quando você vê aqui, você deixa o seu. Quando você vê aqui, ó, tá aqui, ó, autógrafo de Nildo. Eu fiz Nildo autografar umas 10 camisas minhas aqui. Deixa eu ver, deixa eu procurar aqui, ó. Tô chegando no quarto aqui, ó, onde eu tenho aqui minhas camisas de jogo. Deixa eu procurar a minha aqui, que eu tenho do esporte aqui. Deixa eu ver se tá com tempo. Eu tô acabando. Deixa eu ver aqui se eu... Tem as camisas. Não, pode ir. Tem as minhas aqui, eu tô procurando. Eita, mãe. Procurando aqui pra ver se eu... Se tá no meio dessa bagunça aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, ai, ai. Minha camisa... Eita, no quadro. Tem uma no quadro ali. Eu vou depois mandar para você uma foto aí dela, que eu tenho que procurar com calma aqui, que é muita cantada. Não, tranquilo. Ia te mostrar de todos que eu passei, de trocar, e enfim. Essa aí era a nossa, e eu gostava dessa rubro-negra mesmo. A minha é a mais bonita. Isso. Essa aí é a mais bonita. Beleza, Sidney. Pode falar. Cortou um pouquinho? Não, era isso. Queria te agradecer, realmente foi muito legal contar com você. O Vitor Albino tá dizendo que foi um dos melhores entrevistados. E olha que ele está em quase toda a live aqui, viu? Queria te agradecer e desejar sucesso na sua carreira de técnico. Que daqui a alguns anos você esteja aqui no esporte, viu? Eu tenho satisfação também muito boa de poder ser recebido por vocês, né? Por várias pessoas daí, torcedor rubro-negro. Oportunidade boa, obrigado pela oportunidade. E quem sabe aí a gente, numa oportunidade, vai ser técnico do esporte. Com certeza eu sei que essa oportunidade um dia vai acontecer e que a gente vai estar junto ainda para fazer um bom trabalho aí, tá bom? Precisando, eu estou por aqui, pode falar com a galera, me seguir aí também no Instagram, que eu estou sempre presente aí, podendo compartilhar alguma coisa com vocês. E quando eu for em Recife aí, a gente vai marcar, vou dizer que eu estou aí para a gente marcar tomar um vinhozinho, um chopinho e bater um papo com essa galera. Eu vou tomar uma Coca-Cola que eu não bebo, mas tá tudo certo. Pode ser, eu sou de laranja. Beleza. Valeu, queria agradecer também a sua assessoria, né? Assessoria a mais, que ajudou na divulgação também. Desejar sucesso, eu sei que esse dia vai chegar. Vamos estar juntos aqui. Valeu e sucesso sempre. Para a Ana também, da assessoria, que foi bacana, que a Ana é gente boa. E vamos junto aí. A gente vai acompanhando, torcendo para o esporte para fazer um belo campeonato. O Jair chegou aí e conseguiu dar uma reerguida na equipe, e vamos torcer para que mantenha agora, para poder manter a equipe na Série A, que é o lugar do esporte, e torcer que ele tenha sucesso aí, deixar um abraço para ele também, que o Jair é gente boa e bom profissional, e para o presidente Milton Bivar também, que é um cara bacana, que eu tenho uma afinidade boa,
e dizer que é uma oportunidade, a gente vai estar junto trabalhando aí. Tá bom? Com certeza. Valeu. Valeu, Sidney. Um abraço. Valeu.